Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A nossa primeira convidada é casada com ele, Senhor Dani! Palmas pro Dani! A gente chama de Dani, mas é Daniel. Seja bem-vindo, Dani. É que a gente trabalha junto, a gente já tem uma certa amizade, então, né? Seja bem-vindo, Dani. É um prazer ter você aqui. Nós sabemos que o Dani tem um testemunho muito lindo para contar. É um testemunho de onde o Senhor tirou ele, de um lugar que muitas pessoas hoje em dia estão, e eu também já estive, que foi da depressão, né, Dani? Então, nós sabemos que muitas pessoas que nos assistem já passaram por isso ou estão passando. E o Dani vai contar um testemunho de vida, é um testemunho de renovação de onde o Senhor tirou ele e de onde o Senhor o colocou hoje. Então, nós sabemos que vai ser um testemunho de bênção para a sua vida. Se você conhecer alguém que está passando por isso, que precisa ouvir esse podcast, a gente pede para você que você curta, que você comente e que você compartilhe com quem precisa. Amém. Amém. Senhor Dani, vamos lá. Conte um pouquinho para nós de quem era o Dani antes de Jesus. O Daniel é uma pessoa amarga, brigona, achava que era melhor do que os outros. Muitas vezes chegava a humilhar pessoas. Muitas vezes uma pessoa má. E se não fosse hoje parar para pensar assim, se não fosse Jesus na minha vida, eu acho que eu não estaria vivo hoje. Por quê? O ciclo de amizades. Eu tinha alguns amigos que era do lado ruim, né? Do lado obscuro, né? Mexiam, alguns envolvidos com droga, para impressionar as pessoas. E às vezes, e muitas vezes, eu fazia algumas coisas por causa de amizades, para impressionar amigos, que alguns nem eram amigos de verdade, né? E logo depois, assim, que a ficha caía, eu tenho certeza que o Espírito Santo já me incomodava, que batia o arrependimento. E eu olhava e pensava, o motivo para quê? Por que que eu fiz? Né? Não, assim, nunca fui aquela pessoa, assim, de chegar a machucar alguém, sabe, por nada, sabe? Não era assim, mas já cheguei a machucar tanto fisicamente quanto psicologicamente, espiritualmente, talvez. E eu era uma pessoa muito arrogante, sabe? Muito arrogante. Muito brigona meus parentes ali. Eu era tipo a ovelha negra sabe? A família se reunia e sempre eu tinha que arrumar uma confusão. Você tinha prazer, sentia prazer nisso, assim? Não falo que eu tinha prazer, mas tudo tinha que ser do meu jeito. Tudo que eu falava eu tinha razão. Tudo que eu ia fazer eu era melhor do que os outros. Às vezes as coisas que alguém falava eu não concordava, eu falava alto, aí a pessoa respondia e já virava uma discussão, uma briga. E eu era assim, sabe? E teve um tempo que eu comecei a reparar a foto. Eu sempre fui sorridente, eu sempre fui muito brincalhão, muito alegre. E tive uma fase da minha vida que eu não tinha uma foto sorrindo. Tinha muitas fotos, eu comecei a olhar um período da minha vida ali que eu não tinha uma foto com sorriso. Igual eu. Toda cara amarrada, todas as fotos a cara amarrada. E uma coisa que eu comecei a fazer, acho que para me camuflar. Eu me escondia por trás da minha aparência. Uma coisa que me fazia... Eu achava que as pessoas não estavam me vendo, era a minha barba. Eu deixava a barba crescer muito. Sabe? Porque aquilo
Tanto que tu já viu foto minha com barba e como eu uso hoje? A gente vai colocar uma foto do Dani como ele era. Daí depois tu manda. Me manda e a gente vai colocar. Eu tinha uma foto assim que eu me olhava assim, parecia que eu era um mafioso, sabe? E eu olhava e falava, cara, eu não sou essa pessoa. Muitas vezes eu questionei, eu não era aquela pessoa da foto. Só que tinha uma coisa em mim que me levava para aquilo. Parecia que eu tava... é como se eu te sentisse um prazer de estar daquele jeito, sabe? E acho que para me esconder, sabe? Eu não conseguia pedir ajuda, eu não admitia que eu tinha um problema. Eu não aceitava. E tanto que quando eu descobri descobri não, vou dizer que a médica do trabalho, da empresa que eu trabalhava, eles me chamaram para conversar. A médica, a psicóloga. E eu conversando com elas, e ela pediu para eu procurar uma psiquiatra. E eu enlouqueci. Eu falei, não tô louco. Pra que eu vou falar com psiquiatra, com psicólogo? Eu não sou louco. Aí saí bravo e continuei trabalhando. E aquele ciclo, né? Eu comecei a sofrer com problema na coluna. O psicólogo uma vez falou que era um ciclo doloroso que eu sofri. Eu sentia dor na coluna. Tinha o estresse do trabalho, o dia a dia, aquela rotina, o estresse, a ansiedade me consumia. E foi virando aquele ciclo, aquela bola de neve. E eu comecei a fazer fisioterapia, ia tipo 2 vezes, eu amenizava a dor e eu saía, continuava. E antes eu era ativo, né? Praticava esporte, treinava, luta, e eu acho que não, aquilo ali me sustentou. Tanto que eu, quando comecei a trabalhar como vendedor, né, e eu parei com tudo. Virei sedentário. E ganhei peso, engordei, e eu passava muito tempo na moto. E esse período que eu passava ali, eu tive hérnia de disco. Eu prejudiquei minha coluna e passou de protusão para hérnia. E chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer. Eu não conseguia, às vezes eu virava a cabeça, travava a coluna e ao mesmo tempo a ansiedade me destruindo, a depressão. Aí foi um dia, a médica da empresa me fez uma proposta. Ela falou, eu quero que você passe 15 dias em casa. Só que para eu justificar o seu atestado, eu vou te dar 3 dias e eu preciso que você traga 12 dias de um psiquiatra. Nossa. Conversa com o psiquiatra e traga um atestado do psiquiatra. Aí, como eu já estava no meu limite ali, eu não aguentava, eu aceitei. Porque eu falei, eu vou descansar 15 dias. E fui no psiquiatra e marquei, fui lá, ele fez, conversamos e tal. E ele fez um relatório. Aí passou os 15 dias, eu voltei para a empresa com um atestado de 12 dias. E a médica olhou e falou, ó, baseada no atestado dele, você não tem condições de trabalhar. Por quê? Eu tive algumas vezes que a moto de manhã não ligava. E tive uma vez que eu meti a bica e joguei a moto no chão. Porque ela não ligou. E eu tava no auge do estresse. Eu tinha pico, sabe? Eu tava aqui normal e simplesmente assim, tipo um estalar de dedo assim, me levava a explodir. E teve uma vez, eu comecei a não perceber o que eu fazia. Né? Indo pra rota, para atender os clientes, eu no trânsito ali no corredor, né? Com a moto. E eu tava acelerado ali, e um colega atrás buzinando. Buzinava. Ronei o nome dele. E ele buzinava, e eu, tipo, não... Pra mim, ele tava vindo atrás de mim. Só que teve uma hora que ele veio do lado assim e falou, tá ficando louco? E eu olhei, tipo, por quê, né? Eu falei, cara, a velocidade tu tá ficando louco. E aí, tipo, caiu a ficha. Aí eu não percebia. Aí continuamos, ele do lado ali, fomos devagar. Né? E aí, enfim, fui lá ela olhou o relatório, né? E falou que eu não tinha condições de trabalhar por esses motivos.
pela coluna, que já estava no estado crítico, e pela parte depressiva também. E aí, dali, ela me deu 60 dias de atestado. E aí, então, não voltei mais. Aí fui para fazer tratamento. Aí continuei, comecei a tomar remédio controlado, remédio caro, tinha remédio caro. E o INSS não me pagava. A empresa não me pagava e o INSS não me pagava. Aí começou aquele leve trás. Eu ia pro INSS e eles mandavam trabalhar. A médica do trabalho não aceitava, que eu não estava apto, mandava pro INSS. E começou um leve trás. E eu tive que colocar na justiça para tentar receber. E nisso eu passei 2 anos sem salário. Meu Deus. E foi onde eu montei uma marcenaria pequena para mim, né? Lá em Brasília. E foi que sustentou a gente por um tempo ali. E meu pai ajudando a pagar a prestação da casa. Meu pai levava as comida, né? O alimento. Pagava as contas, sabe? Por um bom tempo meu pai ajudou. E eu, com a marcenaria, comecei a comprar as ferramentas que eu não tinha, troquei em celular e comecei a conseguir dar uma amenizada, tipo, na parte da comida, né? Dizer. E fui atendendo e tal, e isso rolando, e chegou um ponto, assim, que o médico falou que não tinha mais o que fazer da minha coluna. Porque eu travava, eu cheguei a um ponto a caminhar e faltar a perna, eu caí sem... Meu Deus. Tipo, como se eu tivesse adormecido a perna. Querendo ou não, na marcenaria forçava bastante, forçava, né? E quando eu tava na empresa ainda trabalhando, eu tive uma vez que eu fui atender um cliente e eu deu aquela falhada na perna e eu fui pro chão. E tentava levantar e não tinha força na perna. E fui ali, e eu fazia tratamento com ele já com esse mesmo neuro, né? Que fez a minha cirurgia. Eu fazia tratamento com ele já há uns 3 anos. E ele falou, você pode procurar outros médicos, pode ficar à vontade. Eu fiz um procedimento, não lembro o nome. Tem pessoas que chegam a ficar 6 meses sem sentir dor. Nossa. Eu fiquei 1 semana. Meu Deus. Fiz uma outra, acho que bloqueio, se eu não me engano, alguma coisa que cauteriza os nervos, né? Ele falou, tem pessoas que ficam um bom tempo também. Eu fiquei, tipo, 2 dias. E travei, ali foi o limite. Eu travei e não voltou. E eu voltei pro consultório e ele olhou, mas o que foi? Eu falei, cara, e travei, assim, de não... Eu consegui andar com alguém me ajudando. A Ana foi comigo no dia. E ele falou, foi onde ele falou que eu tinha que fazer a cirurgia. Aí, enfim, fiz a cirurgia. Tive que fazer, né? Mas graças a Deus, hoje eu tô melhor do que antes com a cirurgia, que tinha toda aquele mito, né, de ficar com alguma sequela, e que eu ia perder a mobilidade, mas não fiquei, graças a Deus. Naquele período ali que eu fiquei sem salário, teve uma vez que a Ana conseguiu, uma amiga nossa, ela é psicóloga de acho que trabalha com plano de saúde de funcionário público do DF, né? E ela conseguiu um emprego, tipo, um emprego do sonho, sabe? E eu lembro que acho que tinha auxílio creche, acho que era mais de R$ 1.000 por criança. Aí do Arthur, a gente já tinha o Arthur e a Lorena. E do Arthur e da Lorena ali já ia dar, tipo, uns 2,5 mais ou menos de salário, né? De com só auxílio. E ali ia ser a válvula de escape, né? E teve uma vez também, vou voltar um pouco, me desculpa. Fica à vontade. Teve uma vez que, um domingo, a minha sogra e um tio, um casal de tio, eu morava do lado da nossa casa. E eu bebia muito, sabe? Eu bebia daquela pessoa que começava a beber e não, tipo, enquanto não tivesse muito ruim, eu não parava. Sabe? E uma vez, se tem ideia, eu tava tão bêbado, eu caí que eu machuquei o braço, eu tive que engessar o braço. Então, eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tava muito bêbado, sabe? E eu caí, meu braço virou pra trás, sabe? E tive que engessar. E naquele dia, a Ana falou, no domingo, a Ana falou alguma coisa comigo. Eu não lembro se tinha uma festa no vizinho, não. Eu tava com meu tio na rua e entramos.
E tava minha sogra com ela, e eles foram almoçar lá em casa. Eu lembro que a Ana falou alguma coisa e eu não gostei do que ela falou. E ali, eu lembro que eu estava sentado no sofá, eu lembro dessa hora que ela falou comigo e eu me estressei. E daí eu só lembro eu sentado no sofá, meu tio encostado na porta e falando um monte de coisa pra mim, sabe? E eu, tipo, o que foi? E, cara, como que você faz isso? Você é louco e tal. E eu olhei assim, minha roupa tinha muito roupa. E eu pensei na hora que eu tinha feito alguma coisa com a Ana, com os meninos, né? E eu falei, cara, aí eu falei, o que eu fiz? E eu levantei e ele, cara, olha o que você fez. Na minha cabeça eu tinha feito alguma coisa com eles. E eu quebrei o vidro do carro tudo na mão, no soco. E não lembro de nada, não lembro de nada. Aí a Ana saiu de casa, ela foi embora pra casa da mãe dela. E naquele dia, no outro dia, aliás, que eu acho que caiu a ficha, né? Eu vi que eu precisava de tratamento, sabe? Posso só fazer um adentro aí? É muito importante porque você trouxe algumas situações que eu também passei. E para quem está assistindo é muito importante ouvir isso. A primeira delas, quando a gente está numa situação de um estresse muito alto, quando você está passando por algum problema psicológico, nós somos os primeiros a dizer, eu não preciso, eu não tenho. Porque assim como você falou, né, eu não vou, né, na psicóloga, na psiquiatra, eu também, quando eu estava nesse estado, eu tive burnout há um tempo atrás. Não lembro exatamente o tempo, mas faz um tempinho já. A primeira pessoa que notou isso foi o Vitor. E ele chegou, eu acho que você está com burnout. Eu acho que você está com sintomas de uma pessoa que está extremamente cansada, extremamente estressada, numa depressão, no início de uma depressão. E aí eu lembro que eu falei, eu não. Aí eu pesquisei sobre o que era e eu estava com todos os sintomas e mais um pouco. Mas eu disse, não, eu não tô. Primeira coisa, as pessoas que estão com esse problema são as primeiras que recusam a reconhecer. Então, se você tem algum tipo de trabalha, percebe que você está fora do controle, tem apagões, como o Dani tinha, procure ajuda. É muito importante a gente procurar ajuda, porque assim como o Dani procurou, nós sabemos que esse apoio psicológico ele é muito importante nesse início, nesse processo que você tá passando, né, ou alguém que você conhece esteja passando. Outra coisa que o Dani também trouxe que eu achei muito interessante é como a gente demora para ouvir o outro, né? A gente parece que bloqueia e fala, não tô com isso, não tenho isso, e dentro desse tempo muitas coisas vão acontecendo, como aconteceu com você, de chegar uma hora da sua esposa largar você para simplesmente ir para casa da mãe porque não aguentava mais a situação, né? Sim. Então é sempre muito importante que você que está ouvindo, se está passando por isso, procure ajuda. Não deixe você chegar num ponto que ou a sua vida está acabando, ou como no meu caso, foi parar na mesa foi parar num hospital, na mesa do médico, chorando desesperada, com um vazio gigante dentro do peito, sem saber o que era. E um dos sintomas que você falou da foto, que você não ria, eu me identifiquei na hora. Não sei se a Raara lembra disso, mas quando eu comecei, quando eu procurei ajuda, bom, vocês me conhecem, sabem que eu sou muito brincalhona, né? E de repente, tudo aquilo que eu achava engraçado, eu não achei mais engraçado, eu não conversava mais com as pessoas, eu não sorria. E eu fui olhar minhas fotos e eu tava sempre muito séria. E eu consegui, quando eu sorria para as fotos, eu tinha um sorriso natural. Mas aquilo não tinha. E eu não achava, eu me olhava nas fotos e eu não me via mais feliz. E quando eu vi um vazio dentro dos meus olhos, aí me deu aquele... Pera, eu não tô legal mesmo. E é engraçado porque é um alerta... O primeiro alerta vem para nós mesmos, né? Depois é para os outros. E existem muitas pessoas que hoje em dia não acreditam, acham que é bobeira, que existe ansiedade, que existe depressão, que existe burnout. E, gente, isso é algo que existe, está acontecendo, mas tem cura, tem solução. Né? Eu digo que hoje em dia você não faz mais uso, né, Dani, de medicação. O Dani não faz mais uso de medicação, eu não uso mais nada, mas por quê? Porque a espiritualidade e Jesus Cristo, buscando em Jesus, é que veio a cura.
né? Então, se você está nesse processo, busque ajuda espiritual em Jesus. Busque tomar remédio. Se tiver que ir no psicólogo por um tempo, vá. Faça o processo de uma forma correta, né? Muitas vezes também essa questão da ansiedade, da depressão, ela traz o peso espiritual que tem junto Nossa. disso, né? Às vezes são heranças familiares, maldições familiares. A palavra fala, né, que Deus castigará os filhos pelos pecados dos seus pais, pelas iniquidades. Então, às vezes é algo que vem geracional, abrem-se portas, a questão da bebida. Então, às vezes, esses apagões, sim, tem a ver com a ansiedade, com a depressão, com aquele excesso de coisas que tu estava passando, mas e o quanto não havia, talvez, espíritos imundos que estavam influenciando. Então, a gente não pode descartar nenhuma coisa nem outra, né? Existe o que é real, o que é físico, mas também existe a parte espiritual, né? E, inclusive, quando você falou que teve o apagão, na hora, pra mim, foi muito espiritual. Porque veja que você tinha se machucado, você tinha feito passado por um momento ali de muito estresse, que provavelmente as pessoas que estavam ao teu redor disseram, meu Deus do céu, e você não lembrava, né? E eu tentei imaginar um tempo assim. Tu não lembra até hoje, Não Dani? lembro. Eu tentei imaginar eu no lugar da Ana, vendo, sabe? O jeito que eu tava, assim. E eu já tentei muito lembrar e, cara, não vem, sabe? Eu lembro só a hora que ela falou comigo e eu lembro do meu tio em pé na porta. Foi a hora que eu vi que eu tava sujo. E é como se eu tivesse dormido ali, sabe? E não sei o que aconteceu. E assim, nesses dias ali, eu não lembro quantos dias ela ficou na mãe dela. E eu achei que ela não voltava pra casa, sabe? Aquele dia que eu tava só, eu no sofá de casa, eu achei que eu tinha perdido a minha família. E eu falo que se a Ana não tivesse voltado pra casa, eu tinha tirado a minha vida. Eu sou muito dependente dele, sabe? Dos meninos, dela. Eu nunca fiquei fora de casa, fiquei fora de casa 3 vezes. Uma que eu fiz uma viagem pra levar um carro na Bahia para ganhar um dinheiro. Foi nesse período que eu tava sem salário. E 2 que foi o 4 na verdade. Essa, Encontro com Deus, e 2 do Legendário. E nunca fiquei fora de casa, nunca dormi. Essa vez que eu fui pra Bahia levar o carro, o Arthur adoeceu em casa, que eu não tava. Nossa. E nesse período ali que eu fiquei, eu vi que o tanto que eu precisava de tratamento, eu não aceitava. Eu não aceitava que eu tava doente, sabe? E as pessoas falavam e eu não queria, falavam que eu não precisava de médico, que eu tava normal. Mas nesse dia ali que eu vi que eu tava e começou ali, eu vi pensamentos de tirar minha vida. E depois, voltando à parte ali, eu tô meio que não tô seguindo lá, tô indo quando eu vou lembrando, tá? E naquela parte que eu tava falando do trabalho ali, da Ana, ela descobriu que tava grávida do Arthur, do Heitor. Nossa! Né? A gente tinha um Arthur. Tinha o Arthur e a Lorena. Ela descobriu que tava grávida do Heitor. E eu falei pra ela, amor, faz de conta que não sabe. E entra. Depois você tiver uns 2 meses, 3 meses pra passar a experiência, você fala. E ela, só que ela não consegue, sabe? Se tiver que mentir, assim, ela trava, ela não consegue. E ela falou, não sei se eu vou dar conta. Eu falei, vai, né? E o que eu vejo, assim, eu fui errado, sabe? Ali acho que foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Acho não, tenho certeza que foi o maior erro que eu cometi na minha vida, foi naqueles dias. Eu tinha uns contatos com as pessoas que têm acesso a coisas proibidas, sabe? E eu convenci a Ana na boca. Isso me machucou por muito tempo, sabe? Eu consegui o remédio, convenci ela de tomar. E uma cena que eu luto pra esquecer, ela na cama deitada aquele dia, tomou a medicação. E eu vi ela deitada e eu falei, cara, o que eu tô fazendo?
E eu não culpo, né? Ela não tem culpa, né? Eu que fiz tudo, eu convenci, eu fui atrás. E um amigo meu ainda falou, tu tem certeza disso? Eu falei, eu tenho. Meu Deus. E naquele dia que eu vi ela na cama, eu entrei no banheiro e falei, eu pedi perdão pra Deus. Eu falei, Deus, me perdoa que eu não tinha noção do que eu tava fazendo. E hoje eu sei tanto Deus foi misericordioso na minha vida, né? Hoje vocês veem ali a criaturinha que é. Meu, ele é maravilhoso. E Ele tem uns olhos tão brilhosos, ele é muito encantador. doce. E ele é tão bênção que não tem quem não ame ele, assim. Ele é uma criança que onde ele Os está... três, né? Os Nossa, três assim, ó. são muito educados, muito amorosos. Inclusive, por que a gente pediu para eles virem? Porque eles são para nós um exemplo de família, né? No sentido de uma vida totalmente antes destruída e uma família hoje que é aos pés do Senhor, uma família que está sempre junto, que se amam, que se respeitam. As crianças são crianças maravilhosas, né? O Heitor, todos, é difícil falar de um, mas especificamente do Heitor que você está falando agora, ele é uma bênção. Ele tem os olhos brilhosos mais lindos desse mundo e ele pede colo, ele é muito amoroso. Ele é incrível. E aí pra tu ver o tanto que eu tava cego, sabe? E é uma coisa tão forte, assim, uma tristeza assim que não tem uma coisa que amenize, sabe? Há um vazio, É um vazio. é um vazio, é difícil até de dizer que é uma coisa que não, eu não sei explicar o que vem, o sentimento que vem, sabe? É uma mistura, é o sentimento de vazio com solidão, com medo, com rejeição, sabe? Com raiva. Uma ira assim que não tem explicação, do nada eu senti uma ira assim incontrolável, sabe? E veja como Deus é misericordioso, ele meu Deus, ele é perfeito. Meu Deus, e cara, olhar pra trás assim e ver a misericórdia de Deus, Meu tudo, Deus. sabe? Tudo assim. E teve uma vez também, minha madrinha falava muito pra mim que eu precisava de Jesus, sabe? Ela foi a pessoa que mais falou. Muito ela falava, e quando eu tava nesses dias assim, ela sempre falava que eu precisava, que eu tinha que ir na igreja, que eu tinha que buscar. Só que eu achava que eu era o rei da cocada, né? E não aceitava. E teve uma vez que ela me ligou, eles me transferiram, né, de rota. Eu atendia, tipo, rota perto, né, os clientes mais perto. O mais longe devia ser uns 20 quilômetros da empresa. E a primeira vez que me afastaram, falaram que eu não podia mais andar na moto, porque estava prejudicando a coluna, me afastaram por 3 meses. Quando eu voltei, foi a primeira vez que me afastaram. E quando eu voltei, o coordenador bateu no meu ombro, assim. Agora a coluna melhora, bichão. Eu não vou esquecer isso nunca, sabe? Eu tinha muita raiva dele. Hoje não, já passou, perdoei. Só que eu sei que foi um período que piorou a minha situação. Foi depois disso que eu comecei a ter os picos, que eu comecei a sentir mais dor, que agravou a situação da minha coluna. Sabe? E eles me mandaram para uma rota, a empresa é em Itaguatinga, e eles me mandaram para Planaltina. Deve ser tipo eu acho que uns 70 quilômetros de distância, sabe? Meu Deus. E era a mais longe, né? Tinha outras mais perto, mas a mais perto também devia ser uns 30, 20 e pouco. Aí a outra mais longe se tornou a mais perto que eu tinha da outra rota. E eu atendi essa Planaltina. E um dia minha madrinha me ligou, eu estava sentado na moto, na Coca, na chuva, eu olhei o celular e vi madrinha. Só que eu não sabia por que eu estava ali. Eu estava na cidade antes, deve ter uns 20 quilômetros de distância de uma para outra ali, Sobradinho. E eu sentado na moto, embaixo de uma árvore, ela me ligou, eu atendi. A Daniel, tá tudo... A primeira coisa que ela falou, oi madrinha. Ela, tá tudo bem? Ali, assim, acabou. Desliguei, sabe? Eu não conseguia falar, eu só chorava.
Eu não sabia onde eu estava. E ela pedia, falou, Daniel, me manda a localização que a gente vai te buscar. A gente pede para alguém buscar da empresa, buscar a moto. Manda a localização. E eu não conseguia responder, sabe? Eu desliguei. E eu pensava onde eu estava. E eu peguei a moto e comecei a andar. Para ver se eu me achava. Né? E eu passei na frente do Hospital Regional de Sobradinho. Aí eu vi, cara, tô em Sobradinho. E tipo assim, o que eu tô fazendo em Sobradinho? Por que eu tô em Sobradinho? Se minha rota era onde? Longe. E ali eu fui pra casa, deixei a moto na empresa, peguei a minha e fui embora. E cliente me ligando, e eu achando que eu já tinha terminado, atendido todos. Nossa. E cliente ligando pra saber o porquê que eu não tinha ido. Aí me pediam pelo WhatsApp ali, fazia, né? E eu não lembrava o porquê que eu tava lá. Era tipo 2 horas da tarde, eu ia pra rota tipo 8 horas da manhã. E o que eu fiz de 8 horas da manhã até as 2 da tarde? Meu Deus. Sabe? Meu Deus, Daniel. Não sei o que eu fiz, não sei onde eu andei, eu não sei onde eu tava, não sabia onde eu tava. E às vezes eu penso, cara, esses momentos que eu esqueci ali o que eu fazia, sabe? Por onde eu passava, talvez, eu não sei. Não sei, talvez se eu fiquei parado ali aquele tempo todo, né? E não já pensei, sabe, pedir pra Deus assim, nunca me veio, sabe? E uma vez, quando eu tinha me afastado, que eu tava com a marcenaria, eu peguei um serviço, eu fazia muito móvel rústico, né? E uma mulher quis, Ana também é o nome dela, acho que 100 quilômetros de onde eu morava. Padre Bernardo, na cidade do Goiás, né? No interior do Goiás, lá. E ela queria, ela tinha a pia, fez de alvenaria a pia e queria fazer as portas de madeira. Porque ela gosta do detalhe da madeira e tal. E mostrei algumas madeiras, ela escolheu uma. E eu falei, vou pegar as madeiras, faço as portas e tal. E fiz. E quando eu fui montar, teve uma porta, era tipo umas 10 portas, eu acho. E uma porta tinha uma mancha. Mas era uma mancha da própria madeira, sabe? E ela não gostou daquela. Aí ficou aquele climão assim, ela tentando jogar pra mim e tal. E eu falei, Ana, é o seguinte. Cara, aquele dia eu tava decepcionado, sabe? Porque ela pediu e eu sou muito assim, tipo, tu me pede uma coisa, eu faço, depois tu vem falar que, tipo, não era, sabe? E isso me derruba, sabe? E eu falei, Ana, é o seguinte, eu vou trocar essa porta. Só que tu me paga a gasolina. Aí ela questionou, acabou que aceitou. E eu fui embora. Aquele dia já era muito, acho que umas 10 horas da noite. E naquele dia eu aumentei, que eu tinha um som no carro, e eu aumentei, tava meio perturbado. E quando eu tava na moto, a ira, quando vinha, eu tinha vontade de quebrar o acelerador. Eu acelerava para ver se quebrava. Meu Deus. E no carro eu comecei a ter isso também. Eu tinha no carro, eu acelerava assim, sabe, para ver se fura o assoalho, se eu pé sai lá embaixo, sabe? Eu tinha isso. Eu apertava para ver se quebrava. Meu Deus. E naquele dia eu apertei. E eu fiz um filme na minha mente. Tinha um lugar, chegando onde a gente mora, tem uma curva, chama Furnas o lugar. Tem uma curva grande, uma descida reta. E embaixo tem aqui chama Sanga, né? Lá é um riacho, córrego. E eu imaginei tudo ali. E eu não sentia vontade de voltar para casa. Eu planejei tudo na minha cabeça, sabe? E acelerei o carro para ver se quebrava e fui. E desci ali, sabe? E parecia que eu lembro assim a luz do farol, sabe? Iluminando, que é mato dos dois lados, né? E eu lembro a luz do farol assim, nos matos, passando no mato, nenhum carro na pista. E lá no final, na árvore ali, onde tinha tipo uma pontezinha, era mais escuro. E eu só olhava para aquela parte escura. Meu Deus. Sabe? Como se fosse um túnel, sabe? Meu Deus. Eu olhava só pro escuro. Eu lembro da luz no mato ali, e eu olhava pro escuro. Eu não olhava para onde tinha a luz do farol. E acelerei ali, e nesse momento veio um louvor do Fernandinho, uma nova história. E no começo fala a voz de uma mulher, acho que é um acústico que eles gravaram. A voz dela foi o que me acalmou ali. Ela sai da tua terra e da tua parentela pro lugar que eu te mostrarei. Meu Deus. Aquilo ali que na hora assim
parece que eu esqueci o que eu tava... E você não tava ouvindo uma música, né? eu não, eu só louvor, ouvia rap. porcaria, sabe? Uhum. E E o rap, ele porcaria. aquela hora ali me deu uma paz, sabe? Eu soltei assim e eu desabei no choro. Meu Deus. Eu desabei no choro na hora, por causa da voz, do que ela falou, e começou o louvor. E eu comecei a ouvir assim, sabe? Me deu uma vontade de ir pra casa. E eu fui, a Ana, cheguei em casa, a Ana sabe quando eu choro. Ela, por que tu tava chorando? Falei, nada. Entrei pro banheiro assim. A Ana já era convertida nessa Não, época? Também. não. Eu fui crente na adolescência, eu fui da Assembleia, minha irmã é pastora hoje, minha irmã, meu cunhado e minha avó e minha irmã foram. E eu comecei a ir com elas e eu treinava capoeira. E um pastor começou a pegar no meu pé, porque eu gostava dos cordãozinhos, mas os colarzinhos de bambu eu fazia. Não era coisa de macumba, não era nada. Eu fazia uns colarzinhos de bambu e eu gostava. E ele começou a pegar no meu pé. E eu me decepcionei com o pastor. E eu passei a odiar crente por causa do pastor. As pedras e tropeços. Meu Deus. Sabe, eu odiava crente, eu passei a odiar crente. Eu odiava. Quando você fala isso, Dani, me vem muito à mente sobre isso, assim, como a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Porque às vezes, por uma palavra, por uma postura, por uma cobrança com uma pessoa que ainda não está na fé, alicerçada, você pode ser uma peça de tropeço. Ainda mais na adolescência, Sim. né? Que é uma fase Nossa! de se descobrir. Que é a fase de você trazer homem, pra no perto. teu caso, E eu saí, eu ouvia várias vezes na minha vida. Eu ouvi pessoas que eu nunca vi na minha vida, assim, Deus tem um propósito na tua vida. Meu Deus. E eu olhava, mais um crente querendo me comer. E via, às vezes eu tava num lugar e pensava, Deus tem um propósito na sua vida. E eu, não é possível, né? E comecei a procurar, sabe? Acho que nesse período ali de vazio, eu falava que eu era católico, mas eu não ia na igreja. Sabe, eu ia deixar a Ana na igreja, ia jogar sinuca com os amigos, ia beber, sabe? Ia pra casa de um, pra casa de outro, mas eu não ia pra igreja. E quase fui pra macumba. Busquei, fui uma vez naqueles Allan Kardec, da pazinha da água, benta na água, a água da paz, lá, sei lá. E, cara, eu chegava ali, eu olhava assim, me deram aquela água, eu ficava olhando assim, que tem demais aqui, né? E eles falavam que ia fazer cirurgia espiritual. E eu olhava assim, eu não acreditava que eu tava ali, sabe? Só que eu me submeti àquilo. E uma vez a gente tinha o hábito de benzer os meninos, né? Tava meio pra baixo, a gente levava pra benzedeira. E levamos a minha sogra, a Ana colocou o nome do Arthur no papel. E eu falei, coloca o meu aí, vai que ela benze lá, é o melhor, né? E ela levou. Minha sogra levou, daqui a pouco minha sogra volta. Falou, Daniela, ela pediu pra tu ir lá. Minha sogra me chama de Dan, né? Dan, ela pediu pra tu ir lá. E eu falei, mas como que eu vou? Não sei nem quem é a mulher. Eu nunca tinha visto a mulher. Perante Deus, eu morava, sempre morei. Eu me mudei pra esse lugar. É tipo um interior. Fazia parte do Recanto das Emas e hoje se tornou Água Quente, uma independente. Eu sempre morei, era roça lá, era chácara. E virou condomínio, foi crescendo, virou uma cidade. Eu conhecia muita gente e eu nunca tinha visto a mulher. Nossa. E ela morava 2 quadras para baixo da minha sogra. Eu passava na frente da casa dela e eu não sabia quem era a mulher. Eu não tinha visto. Ou se eu vi, eu não lembro. E ela falou, tu vai lá? Eu fiquei assim, eu falei pra Ana, a Ana, vai? Né? E eu falei, vamos comigo. E fui. Cheguei lá na mulher, a Ana conhecia, eu não sabia quem era ela. Aí cheguei lá, ela olhou pra mim assim, ela tava na frente da casa. Ela chegou, catou uma rama de capim, de mato, sei lá, erva, sei lá. Pegou um punhado de folhinha assim, né? Talvez pra proteger ela de mim. E olhou assim pra mim e não chegou perto de mim. Ela olhou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Aí você não tá bem. E eu falei, eu tô bem. E tentava sorrir, né? Tá.
Mas eu falava que eu tava bem, né? E eu A falei, gente eu sempre tô vai bem. dizer que tá bem. Sim. Dificilmente Ainda mais vai pra dizer. alguém que não conhece, né? E eu olhava e falava, eu tô bem. E ela olhou do nada. Quem da sua família é espírita? Meu Deus. Aí eu travei na hora, né? Que eu nunca vi a mulher, ela já me canta pedra, assim, já veio na voadora, né? E meu avô era espírita, uns tios meus, minha mãe vivia em Centro de Macumba, minha mãe morou em Centro de Macumba, sabe? E eu falei, meu avô e minha mãe, só falei deles. E ela olhou assim, falou, você tem uma luz muito forte que te guarda. Meu Deus Glória do a céu. Deus. Glória a Deus. E eu imaginei na hora, talvez o meu avô ele sempre foi muito protetor, né? E ele já tinha falecido. E eu pensei, talvez, né, meu avô. Aí veio, talvez algum santo vai saber. E ficou por isso. Ele falou, você tem que ir na mãe de santo e tal, e pagar R$ 77 para ela olhar a carta. E eu pensei, meu avô sempre falou uma coisa, o dom, ele é dado, ele não é cobrado. Então, se a pessoa cobra por alguma coisa de dom, é errado, né? Na hora que ela for pagar R$ 77, eu pensei, meu avô, vou cobrar errado, né? Eu falei, eu vou lá procurar ela e tal. Não fui. Aí tava um dia na minha sogra, eu morava no fundo da minha sogra nessa época. A gente não tava conseguindo pagar, a casa tava prestes a perder a casa que era financiada. Aí acabou que a gente perdeu o carro, que eu não consegui pagar, perdi a casa, que eu não consegui pagar, perdi a moto, que eu não consegui Meu pagar. Deus. Aí voltei pra morar no fundo da casa da minha sogra. E foi nesse período aí. Aí um dia eu tava em casa e um amigo da minha sogra lá, também, pai de santo. E lá na cozinha ele me olhava, e sentado na mesa da minha sogra ele me olhava. E me incomodando, sabe, aquilo lá. E daqui a pouco minha sogra, Wagner, eu acho o nome dele, nem lembro. Ele quer falar com você. Tá. Pediu, botou a cadeira lá, eu sentei na varanda lá. E lá era piso, terra, né? Piso batido, terra batida. E eu fui. Aí ele pediu pra eu tirar o chinelo, começou comigo, descalço, com o pé no chão. E fez uns passes lá, né? E falou, tu é devoto de uma santa. Eu pensei, eu falei, nem na igreja eu vou, né? Mas eu lembrei da minha avó. Falei, minha avó, antes da minha avó se converter, minha avó era muito da Maria, da Santa Maria deles lá. E eu pensei na minha avó. Falei, talvez pela minha avó, vai que eu acredito, né? Que eu gosto dessa santa ali, não sei. E ele falou, tu tem que ir no rio de manhã, antes de qualquer pessoa entrar na água, dar 3 mergulhos, sei lá, 7 mergulhos, um negócio assim. Tu ora, faz a tua oração e mergulha, com roupa e tudo, só que ninguém pode entrar na água. E eu corria, às vezes de manhã, levantava e ia correr. E fui um dia, eu tava correndo e eu passava num córrego. E eu falei, cara, olhei pro lado, assim, ninguém, tô sozinho aqui mesmo, vou lá. E desci, que era tipo uma descida assim, a pista, né, que passava e lá embaixo. Desci, quando eu chego na beira da água, uma imagem da Santa quebrada, da Maria quebrada, lá, toda quebrada. E eu pensei, cara, aquele cara tá de sacanagem comigo, né? E já queria voltar e ir atrás dele, né? Na hora, assim. Mas eu me veio, eu falei, cara, ninguém sabia que eu ia, nem a Ana sabia que eu ia. Porque eu não falei pra ninguém que eu ia fazer aquilo. Eu ia correr, ia fazer... Eu fui correr normal e decidi fazer. E fui. Aí eu olhei as imagens lá e falei, cara do céu, aquilo ali me... Dei a volta e fui lá, entrei na água. Cara, tipo 6 horas da manhã. Água gelada, sabe? E eu dei um mergulho. Eu orei na hora lá. Eu sempre orei, né? Sempre, desde... Quando eu aprendi a orar... Aprendi não. Eu vi como que orava, dizer assim. E eu sempre orei. Eu oro dirigindo, oro às vezes fazendo alguma coisa. Eu sempre estou conversando com Deus. E eu orei ali e entrei na água. Eu dei um mergulho e levantei bravo. Aí eu levantei bravo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí falei pra mim, eu falei, toma vergonha, deixa de ser idiota. E saí bravo. Aí fui pra casa molhado, com frio. Meu Deus. E, cara, tu vê o que eu me submetia, né? Porque as pessoas às vezes falavam alguma coisa, só que eu não tinha discernimento. Mas no fundo você estava em Eu busca de sabia algo. que eu tinha alguma coisa buscando porque... algo que... Sim. Eu sentia muito quando eu orava, sabe? Eu sentia muito arrepio, eu chorava muito, sabe? Quando eu orava. Às vezes eu ia falava Senhor, assim, e me via aquele choro.
E sempre fui assim, desde moleque. E, enfim, acabou que passou o tempo e veio a história da saia da tua terra e da tua parentela. E um dia eu decidi falar com os parentes, numa festa que teve. E uma prima minha católica falou, eu vou fazer uma campanha na igreja pra dar errado, pra vocês não irem. Meu Deus. Misericórdia, glória a Deus que Deus não escuta esse tipo de oração. Não, e deu tudo errado. Deu tudo errado. Meu Deus. Só que não era o tempo de Deus, era o meu tempo. Sim. Eu achei que eu ia vir, movimentei, sabe? Vendi as coisas e nada de certo. Tudo errado. Volto pra estaca zero, começo tudo de novo. E nesse período eu tomava remédio, muitas vezes. E eu comecei a fazer o tratamento como psiquiatra numa clínica que eu trabalhei, uma clínica de recuperação, recuperação química, né? Dependente químico. E eu comecei a fazer lá, e eu conhecia muita gente, e o psiquiatra também, eu conhecia, e ele me dava as amostras. Porque era caro o que eu tomava, eu não tinha como comprar, e ele me dava. E eu fiz isso por muito tempo. Tentei parar, e quando eu parava, eu começava a passar mal. Dava ânsia de vômito, parecia a sensação de choque na cabeça. Nossa. E eu achando que eu nunca precisei disso, né? Sempre achei. E as pessoas falavam que era frescura, que eu não tinha um problema. Falavam que eu não, era frescura minha, que eu não estava doente. É sempre assim. Que eu não Quem tinha nunca depressão. passou por isso, geralmente tem a tendência em julgar e dizer não existe, não acontece. Porque quando eu passei por isso, teve muitas pessoas que estiveram ao meu redor que falavam assim, isso aí é frescura, isso é bobeira. Não, não é frescura, não é bobeira. Sim. É real. E eu vi muito isso, que era frescura, que eu não estava doente, que eu não precisava daquilo. Uma vez, a gente só tinha o Arthur nessa época. Eu fazendo o tratamento da coluna, eu descobri que eu tinha um problema no pulmão, uma má formação. Chama bronquiectasia, uma doença rara. Nunca tinha escutado, né? E eu nunca tive nada. Eu tive uma pneumonia na minha vida que foi no exército. Mas foi a pneumonia quase. E foi a única vez. E um dia a gente em casa, o Arthur devia ter 1 ano e pouco, talvez. Não, acho que menos de 1 ano. O Arthur dormiu, aí a Ana foi deitar, e aí, domingo à tarde, falei, vamos tirar um cochilo, né? E eu deitei e me veio uma falta de ar. E uma dor na costela, assim. E eu sentei, tipo, respirei normal e falei, isso é esquisito, né? E deitei. Quando eu deitei, parecia que tava entrando assim na costela. E eu não conseguia respirar, e sentei e não vinha ar. Aí a Ana chamou minha tia, me levaram para o hospital, pneumonia, internado direto. E eu ficava ali no hospital, só a Ana ficava comigo, às vezes, né? Porque tinha o Arthur, ia para casa, voltava. E a única pessoa que foi me visitar no hospital, a primeira vez, foi a Ana. Aí saí. E uma outra vez, a mesma coisa. Só que essa vez foi feio. Aí, tipo, veio assim e eu não voltei a respirar, não conseguia respirar. E me levaram pro hospital e chegou no hospital. Eu tomava morfina. Nossa. A morfina, ela descontrola tudo, né? Aí eu fui no hospital, começaram a fazer exame e lá era 1000 plano de saúde, né? Fizeram exame, raio-x, exame, um monte de exame, plaqueta baixa, o escambau. Eu tava com garganta inflamada, infecção de urina, tava com pneumonia. Meu Deus. Tinha outra coisa, a médica até falou, se tivesse mais alguma coisa, poderia ser infecção generalizada. Nossa. Aí liga plano de saúde pra Ana, vem e ela não deixa o Daniel sentar e eu não conseguia ficar sentado, porque eu tava meio que, parecia que eu ia desmaiar, sei lá. E veio uma ambulância e me prende em maca, me bota aparelho e bota na ambulância. E outra vez, eu achei que eu não voltava para casa. Me colocaram na ambulância para me levar para um hospital maior. E eu dentro da ambulância ali, e parecia uma cena de filme, sabe? Passando aquelas luzes assim, na janela da ambulância. Eu com o aparelho, o pessoal pedindo para eu não dormir, que eu não podia dormir. Meu Deus. E eu só via as luzes da avenida cidade. onde o carro tava, a ambulância passava. E eu pensava no Arthur, e eu falava, acho que eu não vou mais ver meu filho.
sabe? E cheguei no hospital e a equipe toda fora, e é o Daniel, e Ana é o Daniel. Cara, aquele monte de médico já me esperando, assim. Quando eu vi, eu falei, eu acho que é sério. Tinha muito médico, sabe? Aí os da ambulância com os outros do hospital ali. E não saía da minha cabeça que eu não ia mais ver a Ana e o Arthur. E vai pra um lugar e fui pra UTI, direto pra UTI, fiquei na UTI. E cheio de aparelhos, sabe? E eu perguntava pra Deus por que eu passava por aquilo. E eu me perguntava por que eu passo por isso. Do nada, tava tão bem em casa. E do nada veio isso. Do nada coluna, do nada trauma, do nada tem que fazer cirurgia. Aí era o pulmão. Aí o médico falou, você vai ter que tirar a parte do pulmão. E eu, cara, eu não vou fazer a cirurgia. E o médico falou, ó, ele do nada me dava, às vezes eu pegava bactéria no ar e dava pneumonia daí, do nada. Tive várias pneumonias. Aqui em Chapecó eu tive 2. No primeiro ano que eu cheguei. Tive uma, me internaram e eu não aceitei fazer a cirurgia lá, eu não queria fazer. Só que o médico falou, se eu não fizesse eu ia do nada ia adoecer, ia ter a pneumonia. E veio a história ali do sai da tua terra. Até que um dia eu tinha me preparado para ir pro Rio de Janeiro, no centro de Macumba, que um amigo meu disse que um cara lá falou meu nome pra ele. E eu falei, então vou lá. E eu ia pro Rio de Janeiro. Aí foi minha irmã tá aqui em Chapecó há quase 18 anos. Ela foi em Brasília quando minha mãe faleceu. E ela decidiu ir nesse dia. E minha madrinha falou, André, tu vai dar viagem perdida, porque o Daniel vai pra Macumba. Falou assim. E ela, não, ele não vai, pode ficar tranquila. Minha madrinha, André, ele vai sair. Ele não vai, né? Fica tranquilo. E acabou que não tinha ninguém para buscar ela na rodoviária, que ela foi de ônibus. E ela me ligou, ela ia fazer surpresa. Falou, Daniel, tô chegando tal dia, eu preciso que tu vá me buscar. Eu falei, tá. Aí esqueci até a viagem, né? Falei, tá, eu vou te buscar. E a Ana, mas tu não ia viajar? Eu falei, vou buscar ela, né? Não vou. E fui buscar minha irmã. E a Ana fala, eu não percebi, mas a Ana fala que os dias que ela ficou lá em casa, eu era outra pessoa. Eu não era aquele mesmo, sabe? Meu Deus. E a Ana não aceitava vir embora para Chapecó. Não aceitava. Por quê? Eu doente, eu não podia trabalhar com a coluna cheia de parafuso. Lá em Brasília era muito difícil eu conseguir um emprego. Ela com medo, porque eu não tinha renda. E nesse período, foi na época da pandemia, o auxílio começou a renovar automático. Renovava automático. Ou seja, ele estava renovando, então ele ia continuar tendo. Foi onde a gente decidiu, ela aceitou vir embora. Eu falei, vamos, ela, vamos. Eu nem acreditei, né? Aí foi muito, assim, sabe? Foi muito natural aconteceu. Porque, igual eu te falei, na primeira vez não foi o tempo de Deus, foi o meu tempo. Mas o segundo foi o tempo que Deus Senhor, falou, agora O Senhor você prepara vai. tudo daí, né? Pra tu ter ideia, a gente paga, eu, a Ana e os meninos, nós pagamos, se eu não me engano, 580 na passagem de todo mundo de avião pra mim. Nossa. Nossa, é o preparo do Senhor. Com Sabe? certeza. Meu E, Deus. tipo, a gente pensou em Brasília um tempo atrás ali. E, tipo assim, quase 10 mil de passagem. E pra gente vir, vamos supor, daria no mínimo 5 mil pra ir embora. Ou pra vir, né? E deu 500 uns quebrados pra gente Nossa. vir. Então foi aquele momento ali que ele falou. Aonde ia se cumprir o sai da tua terra. Nossa. Que eu achava que era pra, na hora que eu senti vontade, vambora e vai dar tudo certo. E não. E começou automático ali. Foi Deus preparando. A Ana aceitou, porque a gente não tinha segurança. De certo modo, aquele auxílio ali foi uma segurança. E ela aceitou. Quando a gente chegou em Chapecó, um mês que a gente estava em Chapecó, cortaram o auxílio. Como se Meu falasse Deus. assim, ela precisa de uma prova,
Então tá aqui, ela vai lá, eu tiro. E tirou, cheguei aqui um mês, acabou assim. E aí, a gente morava na casa, ficou 45 dias na casa da minha irmã. E eu ajudava meu cunhado. Aí conheci umas pessoas, montei uma sociedade, uma marcenaria, que acabou não dando certo. E quando eu saí de lá, eu decidi trabalhar, mandar um currículo na empresa, que tem uma filial aqui, né? Coca-Cola, né? E eu mandei o currículo e me chamaram para entrevista. E me chamaram em uma outra também. E eu mandei e eu fui imprimir o currículo. E um dia antes uma mulher me chamou para ser zelador. E eu nunca trabalhei de zelador. Eu falei, cara, é um emprego massa, eu ia ficar em prédio e tal. Só que ela perguntou de mim e tal, pediu o áudio, eu mandei e ela simplesmente me deixou no vácuo. Não falou nada. E eu ia pra entrevista que tinha lá. E eu no ponto ali, fui imprimir os currículos, fui pro ponto de ônibus e chamei o Uber. E o Uber veio assim, eu olhando e tal, vinha assim, virou e foi pro centro. Eu morava lá no Líder. E eu, cara, não é possível, né? E eu olhava, mas deve ter errado, vai voltar. E não voltava. Cancelei e chamei outro. E nada da pessoa sair do lugar. Tava parado e ficou. E eu comecei a me irritar, e bravo. Eu falei, cara, eu vou embora. Não é pra eu ir. Eu fui pra casa. Cheguei em casa, tirei o tênis, sentei no sofá irado, né? E eu, cara, chamei o Uber, não veio. E falei pra Ana, falei, pô, aquela mulher podia me mandar mensagem, né? Ela não me respondeu. E eu sentado no sofá, o celular tocou, li a mensagem da mulher. Jaqueline. Daniela, tudo bem? Tem como a gente marcar uma entrevista? Eu falei, eu vou agora, se tu quiser. Ela, então vem que eu pago Uber. Pagou até o Uber pra mim. E o Uber veio. E o Uber veio. Tu veio o preparo de Deus, sim. né? Fui, comecei a trabalhar no outro dia, no prédio, de zelador. E foi entrando moradores. E, cara, o pessoal, assim... Mas é o meu jeito de servir, né? Todo mundo gostava de mim. Acho, pela prontidão ali. E veio a Dona Maria, ela veio embora de Floripa. O dia que a Dona Maria chegou, tinha dado um temporal em Chapecó e tinha estourado um cano e virou um tendel lá, sabe? Queimou um elevador e a mudança dela não podia ser feita. E acabou que autorizaram a mudança dela no elevador social. Eu falei, eu me responsabilizo, eu ajudo e tal. E cobria, colocava cobertor e foi subindo no elevador social. E assim, a Dona Maria é muito de Deus, sabe? Muito de Deus, Dona Maria. Senhor, E ela, eu sei hoje que ela veio embora de Floripa porque tinha um propósito aqui. E ela vinha falar comigo assim, e eu me quebrava, sabe? Eu sentia nela, assim. E eu falava, Dona Maria, tem alguma coisa só, eu preciso, sabe? Eu tenho que buscar. Ela falava assim, e ela falava com amor, assim, de Jesus. Que eu falava, cara, eu tenho que conhecer, né? Que eu não conhecia esse. E um dia, a gente se mudou pra IFAP. Eu tava no ônibus, cochilei no ônibus. E eu senti alguém batendo na minha perna, assim. E eu olhei, todo o cara do lado dormindo, assim, o ônibus cheio. Eu fiquei sem graça, né? Falei, cara, vai saber se eu tava babando ali, né? Aí eu olhei pro lado, assim, pra janela do ônibus, uma igreja preta lá. E eu olhei e falei, cara, que igreja massa, né? Só que não tinha, nunca escutei aquele nome, nunca vi em lugar nenhum e tal. Cheguei em casa, pesquisei o nome. E não aparecia o nome. E eu olhava e nada. Olhava e não tinha. E um dia eu perguntei, Dona Maria, qual que é a tua igreja? E ela, é a igreja. mesmo. E eu, cara, não é possível. Aí ela chamava, e eu, vamos, nós vamos não ir. E a família da Ana é muito católica, sabe? Eu já era perdido, né? Largado. E eu falei pra Ana pra gente ir. E ela chorava que não queria ir. Ela chorava porque ela falou que era pra ir à igreja católica. E eu, cara, vamos pra gente ver como é que é. A gente não vai ficar na igreja. E quando a gente foi, assim, a recepção da igreja, cara, foi calorosa, sabe? O pessoal abraçar, assim, e assim, eu sou meio fechado às vezes, né? Pra isso, eu não vou chegar a primeira vez que eu vejo a pessoa abraçar. Sim. Eu sou muito aberto pra amizade. A Ana fala que se a pessoa me der um oi, vira meu amigo.
Mas as pessoas vinham abraçar, aplaudir, assim, e eu, cara, diferente. E nós entramos ali e eu falei pra Ana, eu falei, cara, se a gente ficar aqui, eu quero ser igual essa galera aqui. Sabe? Ficamos ali e a Ana chorava, assim, meu Deus, será que ela tá chorando de raiva? Sabe? E, cara, tinha que me pegava o louvor às vezes e eu orava. E teve uma hora que eu orando, eu falei pra Deus, Deus, se é aqui que é pra eu estar, eu só preciso que tu me mostre. Teve uma época que eu orava, que eu sabia, eu sentia, e eu falava, eu não quero escolher. Tanta pessoa fala que tu tem um propósito, então me mostra, eu não quero escolher. Porque se eu fosse escolher, eu ia pra macumba, eu ia falar que eu era católico e não ia botar o pé na igreja, sabe? E eu falava, eu não quero escolher, eu quero que tu me mostre. Naquele dia eu repeti a oração. Falei, se é pra eu estar aqui, eu só quero que tu me mostre. E na hora o Léo, ele tava no louvor, ele começou, Deus vai na frente, abrindo o caminho. E a gente cantava esse louvor na época que eu era da igreja, tipo, muito tempo uns atrás. 25 anos atrás, talvez. E ele cantou aquele louvor ali, pra mim foi como se Deus falasse, quer que eu te mostre? Lembra quando você cantava no coral? Nossa. Sabe, e ali pra mim foi o ponto final, eu falei, é aqui pra eu estar. E hoje, o que era a nossa vida, assim, tudo que nós passamos, sabe? E olhar para trás, olhar tudo que nós passamos, sem Deus. E hoje olhar, assim, o que nós somos com Ele. Meu Deus. Sabe? Não tem explicação. E não tem como bate, pensar não em viver sem Ele, não né? tem. Não é. É uma coisa que não... Na dinâmica do clã, essa semana foi sobre isso, né? Como você seria se não tivesse Jesus? Não tem, porque a gente olha de onde Deus nos tirou. Não existe, não é uma possibilidade, né? E para pensar, eu sempre penso assim, tudo, né? Eu penso no geral. Quando eu estava mal, eu não buscava. Mas eu sentia, eu sabia que eu tinha necessidade. Eu tinha um vazio que nada completava, sabe? E medicação, sabe? Aquilo ali amenizava. Aquilo ali, às vezes distraía, vou dizer assim, tirava o foco. Mas não preenchia. Não preenche, cura, não tinha uma coisa que preenchia. Você sabe que quando eu comecei a tomar remédio, que falaram pra mim, toma esse remédio. Falei, pronto, tô com tudo resolvido. Nossa, beleza, vou tomar o remédio agora. Eu tomei o remédio. Eu acho que eu tomei o remédio por um mês. Mas um dia eu olhei pro Vitor e falei, Vitor, não... Mas eu continuo vazia, eu continuo triste, tipo, eu fiquei mais calma, mas continuava triste, continuava vazia, continuava incompleta. É o vazio que Deus preenche. Exatamente. E aí cada um tem um vazio que é do tamanho dele. Não tem como preencher. Não. E aí o que a gente tá falando, o remédio ele só ameniza. Ele deixa mais calmo. Né? Muitas vezes eu ficava sonolento. Aí eu não mirava, não tinha raiva, mas eu continuava aquele caladão nos cantos, não conversava com ninguém, eu me isolava, eu não queria ter ninguém perto. E às vezes tinha a mesma alegria. Não né? tinha, eu não tinha sorriso, sabe? Os meninos, uma vez o Arthur passou o carrinho no rack, assim, cara, veio uma ira assim que o Arthur se assustou. Tadinho. O Arthur era muito pequeno. E são esses, a gente tem que estar atento, tem que ter atenção, porque são momentos, são coisas que nós não percebemos. Esses picos de ira, sabe? Eu tive esse momento que eu esquecia, né? Não que todos sejam iguais, eu acredito que não, né? Mas se eu tivesse lá no começo escutado o que as pessoas falavam, talvez eu não teria passado boa parte do que eu passei. Porque na primeira vez que eles falaram que eu precisava, não foi nem psiquiatra, foi psicólogo, eu precisava fazer terapia. Eu virei o bicho, sabe? Eu não aceitava, eu não estava doente. E se eu tivesse escutado e começado a terapia,
Eu não tinha chegado no nível que eu cheguei. Quando eu comecei a fazer a terapia no nível de estresse que eu tava, a primeira terapia, eu cheguei lá na mulher e fiquei calado. Aí ela perguntou, eu falei, você não é psicóloga, não tem que estar aqui? Então eu tô aqui pra ver o que você me ajuda. Resolva. Eu falei, tô aqui pra ver o que você me ajuda. E tipo, sabe, eu cheguei se eu tivesse escutado. Então, se a pessoa às vezes comenta, né, talvez é bom não, é essencial que as pessoas deem atenção. Por mais que seja uma brincadeira, por que a pessoa tá falando isso? Porque é um pedido de socorro, né? Às vezes é um pedido de socorro. Às vezes a pessoa tá... Por mim, eu não tinha coragem de pedir ajuda. Eu não aceitava, por muito tempo, não aceitava. É que vem o orgulho antes, né? Sim, mas a partir do momento que eu vi que eu precisava de ajuda, eu comecei a buscar o que as pessoas falavam. Mas eu nunca cheguei, eu tô me sentindo... Nunca chegava no psicólogo, no psiquiatra, eu conversava, mas eu nunca falei, hoje eu tô assim. Nunca. Hoje eu acho que eu tô mais acelerado. Hoje eu tô mais tranquilo. Nunca falei, preciso que me ajude com isso, que eu não tô conseguindo. Né? Uma coisa que eu não consegui por muito tempo, manter o horário dos remédios. Eu não consegui. E muitas vezes eu tomava, eu já estava tendo um efeito contrário. Porque eu ficava sem, começava a dar aqueles, tipo, abstinência, né? E muitas vezes eu tomava por causa da abstinência. E onde eu tinha muito pico, aquele, né, os extremos, alto e baixo. Não tem uma constância. Não tinha daí, constância. Né? E muitas vezes, talvez tentar observar o comportamento também. Né? Porque eu comecei a me isolar. E eu me isolei por muito tempo. E ninguém percebia. Eu percebi uma vez que a minha gerente falou, eu sempre estive no meio das pessoas, o pessoal sempre gostou de mim, a gerente, ela falava muito bem de mim, ela falou de mim que ela gostava muito de mim para Ana. E uma vez, numa reunião no auditório, eu sentei no fundo do auditório só. Eu não conseguia ficar perto das pessoas. Sabe, a voz das pessoas me incomodava. E eu não queria, tá? Eu queria, se eu pudesse colocar um fone e ficar num lugar escuro, eu ia ficar. É igual eu. E as pessoas meninas me chamavam e eu ficava, ai, não, quem que faz? Tipo, mãe, quer? Ou qualquer outra pessoa que, às vezes, muitas pessoas dentro de casa, meu Deus, uma irritação, algo tão horrível que não tem explicação. Sim. E uma coisa também que o espiritual, tem muita coisa que precisa ser quebrada. Uma coisa que eu vejo que quebrou o dia que eu confessei, né? Eu fiz o meu máximo, né? E eu tentava falar e eu não conseguia. Eu não conseguia falar sobre aquela situação do Heitor. Nunca consegui falar. E eu tentava e não conseguia. O curso inteiro. No último dia do curso, na última aula, é como se falasse assim, hoje fala. E eu tentava e eu não conseguia. Eu comecei a ficar ofegante. O batimento do meu coração, eu sentia o meu coração bater assim. Parecia que tava 200 por hora, sabe? Muito acelerado. E eu ofegante, eu vi que aquele dia eu ia passar mal. Eu falei, eu acho que eu vou apagar aqui, né? Tava muito, muito acelerado, assim, ofegante. O ar não vinha, sabe? E eu falei pro Júnior que ministrou o curso, eu falei, cara, eu preciso falar uma coisa. E eu sentia que aquilo ali que tava... É como se eu tivesse querendo falar, alguma coisa travasse, eu tivesse inflando ali. E parecia que eu explodi, sabe? E eu falei, eu preciso falar. Foi difícil falar. Foi muito difícil falar, não conseguia, eu tentei, o Júnior orou, sabe? O Júnior me abraçou e aquilo me deu um conforto que quando eu consegui falar, né, a questão de você confessar o pecado, quando eu consegui falar assim, foi como se tivesse destravado, assim, escapou, sabe? E eu chorei assim, um choro, sabe, de desespero. Um choro da alma mesmo. E me deu um alívio depois.
Foi a última aula do curso. E o Heitor, ele é muito apegado à Ana. Mas ele nunca ficava comigo. Eu chamava, ele ficava, vinha e saía. Ele não ficava comigo. E aquele dia eu cheguei em casa, assim, eu falei pra Ana, eu confessei aqui. E a Ana me abraçou, eu fiquei sentado no sofá. E o Heitor tava brincando. O Heitor levantou e veio, pai, eu quero você. Cara, aquilo ali pra mim. Olha a cura, Senhor. olha a Aquilo ali pra mim, assim, importância sabe? da gente Meu confessar. Deus, aquele dia ali pra mim foi uma coisa assim que... Eu nunca escutei isso do Heitor. Nossa. Nunca tinha escutado, sabe? E ele falou, eu quero você. E ali pra mim, eu sei que aquilo ali foi... Então tem E a muito... cura que tu precisava, Tem muito... né? Tem muito... O espiritual, ele é real, assim. Muito real. E assim, Satanás, ele tá do nosso lado, ele usando tudo contra a gente, sabe? E quando se aproxima do Senhor, mais ainda. Pois é, assim. E depois que a gente se converteu e, cara, eu tá na igreja, assim, quantas vezes a gente vê os meninos ajoelhados orando, sabe? É coisa que não tem preço, sabe? Que pague. Não tem coisa que explique, sabe? Eu vejo os meninos ali, o amor deles em estar lá, sabe? O desejo, eles pedem para ir pro culto, sabe? Eles querem estar no culto. E em casa os meninos orando, é louvor. A música deles hoje é louvor, não tem outra. Eles não cantam outra. E é lindo, né? Porque eles têm uma entrega tão genuína, assim, Sim, né? diferente. O Joaquim também, às vezes, ele tem um louvor específico que ele se emociona sempre. Hoje de manhã eu pedi pra ele, vai lá, liga a TV, coloca um louvor. Foi o louvor que ele mais gosta. Aí ele veio lá na cozinha, colheu cheio de água, assim. Então a gente vê... É verdadeiro, né? Porque quando a gente andou em outros caminhos, quando a gente estava longe do Senhor, no meu caso, quando eu não conhecia o Senhor, quando a gente conhece, a gente quer, o maior desejo como pais e mães é que nossos filhos cresçam nesse caminho, né? Então a gente vê que, embora tudo aquilo que vocês passaram, né, a misericórdia do Senhor Sim. foi gigante. Meu E hoje Deus. vocês colhem os frutos disso com as a gente crianças colhe, ali, né? E tu vê, a gente tinha uma... Eu acredito que a gente tinha uma... Eu e minha irmã, os meus irmãos também. Só que eles não são cristãos, né? Mas eu e a minha irmã, eu vejo que a gente tinha um peso espiritual muito forte, porque a minha mãe, eu tenho uma vaga lembrança de quando minha mãe ela morou junto com o pai de santo e ela morava no centro. E eu tenho uma vaga lembrança deles me ensinar a tocar tabaco, sabe? E eu na capoeira eu tinha uma facilidade muito, sabe? Teve evento assim que ninguém conseguia um toque específico e eu fui tocar aquele toque específico que eu nem sabia o nome do toque, sabe? E às vezes até a questão da consagração, né? Às vezes a gente não sabe, quando nós éramos bebês, né? Você já veio... Ah, não, tua mãe foi depois, Foi né? Depois que teu pai depois. faleceu. Mas assim, às vezes é uma santa, né? Na igreja católica, ai, porque eu sou devota de tal santa, então você vai ser... esses pactos que eram feitos sem conhecimento, mas o mundo espiritual tá ali, né? Sim. E tu vê, tem uma lembrança, tu vê o tanto que é forte, né? Eu tenho uma lembrança, a gente foi dormir uma vez, eu e a Andréia, e eu lembro de madrugada, o quarto escuro, e a minha mãe caindo por cima da gente, e eles minha mãe, sabe? Meu Deus. A única coisa que eu me lembro, é tudo escuro, no quarto era muito escuro, e eu lembro ela caindo em cima da gente, né? E cara, eu tinha muito. Hoje eu não tenho culpa, sabe? Graças a Deus eu falo sem peso, sabe? Que Jesus tirou aquela mágoa, sabe? Esse eu até comentei com a Lana esses dias. Teve uns dias atrás que eu tava na igreja da IFAP. E eu tinha lido uma palavra sobre... Eu tinha visto um podcast que falava, né, sobre memória, né? Qual a memória que tu tem, né? E eu pensei, qual a memória que eu tenho da minha mãe? Sabe? Eu falei pra tu, né? E Rayara, as 3 coisas que eu lembro da minha mãe. 3 coisas que eu lembrei que veio aquele dia. Que eu mais ouvi da minha mãe. Vai se lascar.
o diabo que te carregue e vai pro inferno. As 3 coisas que eu lembrei, que eu tinha de memória da minha mãe, as 3 coisas que eu lembrei a minha mãe me falar. E acho que a coisa que eu mais ouvi da minha mãe era vai se lascar. E talvez não fale, ela não tenha falado, sabe, por maldade, né? Mas assim, infelizmente a lembrança que eu tive, sabe? E cara, quantas vezes eu fui buscar minha mãe bêbada caída na rua, sabe? Uma vez no mercado eu fui pegar ela do chão, assim, ela me xingava muito, sabe? Aí eu falei pra ela, eu não lembro o que eu falei. Tu é uma merda, eu acho. Falei assim. E eu me culpei muito, sabe? Por muito tempo eu me culpei. Eu carregava uma dor pra aquilo, né? Eu me sentia muito mal quando eu lembrava daquilo que eu falei pra ela. Sabe? Pedir perdão pra Deus, e Deus, eu sei que Ele me... E no encontro com Deus, teve uma coisa que trouxe à tona. Num momento lá, e eu pedi pra Deus pra tirar o que tinha, né, de ruim. E o pastor Jaime que me socorreu, que veio 2 coisas que eu me doeu. Uma, abuso que eu sofri de uma prima. Eu lembro o quarto escuro e o barulho. E outra coisa, eu chamar a minha mãe. A gente morava em uma cidade chamada Samambaia e era rua de terra, muito antigo, né? Hoje é outra coisa, bem mudada. E eu lembro eu chamar a minha mãe. E eu ouvia a entidade ria e falava que não era a minha mãe que estava ali. Meu Deus. E ela estava incorporada por uma entidade. E eu chamava a minha mãe. E ela ria e falava que não era. Sabe, aquilo ali, cara do céu. O pastor Jaime que me socorreu aquele dia. Sabe, e assim, o mundo espiritual é muito real. A gente precisa quebrar. Por mais que os nossos pais não tenham consciência do que faz, muitas vezes, né? Mas Satanás usa como seta para É uma legalidade que ficou ali, né? É uma legalidade, uma brecha que fica, né? Inclusive, sobre esse assunto, a gente teve um podcast anterior, né? Inclusive, sobre esse assunto, a gente tem um podcast anterior com o Pastor Longo, inclusive, que ele fala sobre essas questões de renúncia, quebra de maldições, né? E libertação. Da libertação. Dani, agora para encerrar aqui o nosso podcast, quem é o Dani, de uma forma bem breve, fala pra gente assim, quem é o Dani depois de Jesus? Que esse era um Dani antes de Jesus. Mas já deu pra ver que chorão. Já deu pra ver que o Senhor já quebrou aquele coração, que era um coração duro, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem é você hoje? O Daniel hoje, dá pra perceber, né? Hoje, graças a Deus, eu sou muito alegre. Não tenho mais aquela... Eu tô completo hoje, sabe? Um pai muito bom. Um pai melhor do que eu fui. Um esposo muito bom. Tenho que melhorar muito, sabe? Mas acho que todos nós temos. Todos os temos. É o processo, é o nosso processo dele. Eu vejo que Deus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto que todos os dias ele nos dá a oportunidade de mostrar o que a gente precisa melhorar, no que a gente precisa avançar e no que ele está feliz também conosco. Porque a gente, apesar de estar sempre no processo, o Senhor deve olhar pra gente e dizer assim, viu, filho, eu amo isso em você. Dani, filho, eu amo isso em você. Então a gente também tem que valorizar o que o Senhor ama em nós, né? E eu posso dizer por mim, assim, mas eu vejo você como um grande amigo, um pai muito, muito carinhoso com os filhos, um pai que está sempre com os filhos por perto, né? Um marido, né? Que hoje em dia a Ana, a gente vê, percebe o carinho e o respeito que ela tem por você. Então, com certeza o Dani antigo você não é. Não. Né? Literalmente não. Sou renovado. Glória a Deus. Hoje a tua dependência não é mais dos remédios, é de Jesus, né? Jesus Cristo. Amém. Meu único e suficiente Salvador. Amém. Então agora olha para essa câmera, Dani, para a pessoa que está te olhando lá do outro lado, que ouviu tua história, se identificou com você. Qual recado você dá para ela? Para se estiver passando, buscar ajuda. Não ignorar. Né? Porque o orgulho muitas vezes ele derruba a gente, né? E às vezes a gente não quer pedir ajuda, não quer, porque a gente acha que vai ser fraco pedindo ajuda.
Mas aí que a gente demonstra a nossa força, que a gente está pedindo socorro, né? E Palavra. único e suficiente Salvador. O que tem aqui para ler? Nós separamos uma passagem que o Espírito Santo ministrou ao coração do Dani, que está em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 e 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa a situação que você esteja passando hoje, o Senhor tem a cura, o Senhor tem um jugo leve, um jugo suave para trocar com nós. Se o nosso fardo está pesado, o dele é leve, que a gente possa trocar com ele, mas que você busque ele verdadeiramente, que você deixe o teu orgulho, o ego de lado e que você busque ajuda de profissionais, se for necessário, e que você busque o Senhor todos os dias, porque ele inclusive vai direcionar os profissionais para te ajudarem, para te auxiliarem naquilo que você precisa. Amém. Amém. Muito obrigada, Dani, pela presença. Nós encerramos esse podcast. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. Deus abençoe muito você, sua família. Até o próximo episódio. Beijão. E não se esqueçam, né, de se inscrever, de compartilhar e de comentar nesse vídeo se o testemunho do Dani, que é um baita testemunho, hein? Meu Deus. Eu não conhecia os pequenos trechos dele, estou aqui impactada. Mas eu conheci alguns também só hoje. Olha aí, ó. Foi bem surpreendida. O Senhor, com certeza, ele transformou a vida do Dani, como ele fez nas nossas, ele pode fazer na sua também. Te esperamos semana que vem em mais um podcast. Deus abençoe. Beijo!